E aí, meus manos? Vambora para mais um pós-jogo. Dessa vez falar de uma vitória assim, acachapante. Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu usei essa palavra no meu vocabulário. Corinthians 3, Bahia 0, tá? Jogo de disputa direta, né, pra ir pra Libertadores, né? A disputa tá entre Corinthians, Bahia e Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai jogar amanhã contra o Palmeiras, né? Dependendo da hora que esse vídeo sair hoje, né? Joga hoje, né? Mas enfim, joga na quarta-feira, né? Traduzindo. E Bahia e Corinthians se enfrentaram, né? Nessa penúltima rodada. E assim, cara, eu imaginava, eu tinha a impressão que o Corinthians fosse ganhar, porque vive um momento assim especial, né? Só que, cara, 3-0 e jogando da forma que jogou, impressionante, tá? Poderia ter sido muito mais, tá? Vou falar sobre, sobre isso mais pra frente, tá? Galera, o jogo já começou naquele pique, tá? O Corinthians indo pra cima, pressionando muito. Bahia tendo inúmeras dificuldades para controlar, tá? E o Bahia, Bahia não, o Corinthians abriu o placar logo cedo, né? Com o gol do Memphis Depay, numa finalização que foi desviada pelo zagueiro, e ela encobre o Marcos Felipe. O próprio Marcos Felipe sai lesionado depois de um pouco. Depois de um. Ainda estava 1-0 na hora que ele saiu, mas num lance que foi ali com o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto meio que bateu nele sem querer, ali na dividida, na loucura. Tinha uns 4 caras no lance. 3 do Bahia, contando com o goleiro e o Yuri. Né? O Yuri acaba, infelizmente, batendo no goleiro, que cai. Eu não cheguei a reparar se ele bateu a cabeça no chão, mas ele teve uma queda bem feia e saiu de maca. Espero que esteja tudo certo com ele. Se tivesse sido algo muito grave, eu acho que a gente já saberia se fosse algo, por exemplo, uma concussão. Né? Acho que a gente saberia e é isso, né? Enfim, né? Infelizmente, né, pro Bahia e felizmente pro Corinthians, assim, não falando isso por conta do goleiro reserva e tal, mas porque, cara, assim, eu tenho uma teoria que goleiro, quando entra durante o jogo, a não ser que seja para pegar pênalti, é muito difícil de dar certo, cara. Porque o cara entra frio, cara. Não que o cara. Normalmente, tipo assim, goleiros, a bola não chega toda hora. Então, ele normalmente tem que estar pronto, né? E o goleiro que acaba já entrando ali numa fogueira, já perdendo o jogo. Enfim, é complicado, tá? E eu não conheço muito o futebol do Ariel, né? Goleiro que entrou aí no primeiro tempo ainda do Bahia. Mas é isso, né? Inclusive ele fez uma defesaça, tá? Mais pra frente eu vou falar. Cara, passou um tempinho, o Corinthians foi lá e fez mais um, né? Com assistência do Carrilho pro Yuri Alberto, que tocou na saída do goleiro, fazendo 2-0. E assim, com esse 2-0 o Bahia... o Bahia antes desse gol tinha feito um gol com o Lúcio Rodrigues, só que foi anulado porque o ombro dele estava à frente, tá? Mas enfim, né? Aí o Corinthians abriu esse placar de 2-0 e assim, cara, pelo que tava sendo a partida e pelo que, pelo que ambas as equipes estavam criando e, enfim, cara, tava complicadíssima a situação pro Bahia, tá? Porque o Corinthians tava jogando muito bola, muita bola, tá? Primeiro tempo, assim, absurdo do Corinthians, tá? Era impressionante não ter saído mais gol desse jogo, tá? Porque foi muita chance de gol, tá? No segundo tempo, o Corinthians foi lá e fechou o caixão num, assim, ó, uma obra de arte do Memphis. Que golaço, moleque! Meu Jesus amado! Irmão, que cobrança de falta foi essa, doidão? Que isso, cara? Você tá doido? Moleque! Porrada na gaveta, cara! Uma paulada, a bola explode no travessão e entra. Que isso? Tá louco, o cara é muito bom de bola. Você é louco. Muito diferente pra jogar no Brasil, né, velho? Muito acima. Que isso, só a cobrança que o cara acerta. Tá louco. Nossa senhora. Que isso. Nossa senhora. Muito. Que isso, que golaço. Enfim, né? Aí ficou 3-0. O Corinthians até teve algumas oportunidades depois. O Bahia chegou a criar, mas assim, nem de perto algo que pudesse igualar
com o que o Corinthians vinha criando no jogo. E assim, ficou 3-0, mas poderia ter sido mais, tá? O Corinthians criou muitas chances, tá? O Bidu quase fez um golaço de direita. O cara é canhoto, quase não usa direita. Quase fez um golaço de direita que o goleirão Ariel fez uma defesaça, tá? A bola ia na gaveta. O Garro teve uma chance, o próprio o próprio Romero teve chance também. Enfim, inúmeras chances. O Bidon teve uma chance também. E assim, o Corinthians amassou, tá? Vou falar primeiro do Bahia, que foi o derrotado da partida. Cara, assim, esse Bahia, assim, já jogou mais, tá? Já vimos um futebol mais vistoso, mais que, assim, consegue mais resultados melhores, esse Bahia do Roger Ceni. Já vimos coisas melhores desse time, né? E não que tenha jogado mal hoje, mas estava sofrendo muito com a saída de bola, tá? Tava complicado. Tassiano extremamente apagado do jogo. O Cauli, no segundo tempo, ele foi um pouco melhor, mas no primeiro tempo, um pouco sumido também. O Everton Ribeiro também não fez um bom jogo hoje. Eu acho que ele ficou muito apagado, né? Eu acho que o cara que mais buscou o jogo do Bahia da parte ofensiva foi o Lúcio Rodrigues. Brigando, tentando, mas Bahia pouco criativo hoje e defensivamente também sofreu, tá? Eu gosto muito, por exemplo, do zagueiro Gabriel Xavier. Acho que ele tem um potencial extremamente grande, tá? Um teto altíssimo, tá? Mas hoje fez um jogo ruim, tá? Fez um jogo ruim, quase fez um gol contra, tá? Pegou um travessão. E assim, falhando, tendo algumas falhas defensivas. Enfim, foi isso. O Bahia não brilhou os olhos hoje e o Corinthians saiu merecidamente com essa vitória. Que, assim, é até difícil escolher alguém de melhor do Corinthians hoje, tá? Mateuzinho fez um bom jogo, Bidu fez um bom jogo, eu não posso falar todo mundo que é sacanagem, mas, assim, vou destacar. Obviamente o Yuri e o Memphis a gente tem que falar, né? O Memphis fez 2 gols, né? E o Yuri fazendo o golzinho dele também, jogando muito bem. Eu acho que o Memphis, ambos foram muito bem, mas, cara, eu tenho que destacar o meio-campo do Corinthians. Principalmente o Carrilho, tá? Cara, Ranieri dando a contenção, fez uma partida muito boa hoje. Bidon pelo lado esquerdo, fez uma partidaça, tá? Muito liso, muito construtor, marcando, criando jogo, finalizando, dando caneta. Nossa, a caneta que o Bidon deu. Meu irmão, se eu pudesse eu colocava o lance aqui. Que isso, só pisada pra trás assim, nossa! Tá louco, jogou muita bola hoje o Bidon, tá? Gostei. Eu nunca tinha visto um jogo tão bom assim dele, tá? Acho que foi um dos melhores jogos que eu já vi dele. Assim, fazendo uma partida assim, bem em todos os lados do campo. E, cara, o Garro também fez um bom jogo, mas, cara, o Carrilho, assim, impressionante, tá? Eu tinha uma visão, né, que os jogos que eu já tinha visto do Carrilho, antes dele chegar no Corinthians, eu imaginava e tinha a percepção que ele era aquele ponta velocista, né? Driblador, corria muito, né? Mas que às vezes não tinha aquela técnica. Cara, ele no Corinthians, jogando em outra função que eu jamais imaginei que ele seria, que ele estaria jogando ali como um terceiro homem de meio campo, jogando pelo lado direito. E, cara, que partida, tá? Marcando, criando, todas as melhores oportunidades do Corinthians saíram dos pés dele, tá? Gol do Yuri, passe dele. O gol do Memphis começa com uma roubada de bola dele. Ele deixa o Bidon na cara do gol que ele perde um gol. Ele deixa o Garro na cara do gol que ele perde um gol. Assim, fazendo tudo. Jogando muita bola o Carrillo. Você tá doido. Partidaça. Partidaça, tá? Eu acho que foi o melhor em campo, tá? Ele não fez o gol. Obviamente, eu acho que o Man of the Match provavelmente deve ter ido pro Memphis, que fez 2 gols. Mas, assim, o que o Carrillo jogou hoje foi uma barbaridade, tá? E é isso, né, mano? Parabéns, Corinthians. Tá com um pé e meio na Libertadores, tá? Tem mais um jogo. Assim, só não falo que ainda... é porque eu acho que matematicamente ainda tem uma disputa, mas acho que já estão, sim. Acho que já encaminharam, assim, a vaga. Enfim, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta e compartilha. E é nóis!